Muito bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Né? Como é que você está nessa segunda-feira? Você tá bem? Tá de ressaca? Tá de ressaca, né? Foi pra vadiagem no final de semana, não foi? Pô, o jovem é foda, né, cara? O jovem ele é incansável, né? O jovem não pode ver um final de semana que já quer, pô, entornar todas. Que isso, jovem? Cadê os jovens conscientes do canal? Não tem um? Não tem um jovem consciente? Um jovem que não vai pra esbórnia? Eu não vou pra esbórnia. Porque eu sou, né? Sou um velho, né? Apesar da minha idade ser baixa, né? Você pode não acreditar, mas eu tenho 27 anos. Então eu não. Apesar de não aparentar, eu tenho 27, né? Mas apesar da minha idade baixa, eu tenho o espírito de um velho de 80 anos. Então, assim, não existe a mínima chance de eu ir pra esbórnia no final de semana. Já tive minha época. Já tive minha época. Meus 18 aninhos, eu aproveitei. Aproveitei. Eu era um jovem. Era um jovem. Eu gostava da cachaça quando era jovem. Agora, pô, no máximo um vinhozinho, sabe? Um negocinho. Sou velho, cara. Nossa senhora. Mas eu sei que muitos de vocês não. Eu sei que muitos de vocês são da sacanagem. Então você, jovem, que foi pra sacanagem nesse final de semana, tô de olho em você, hein? Tô de olho em você. Comenta aí o que você fez no final de semana. Deu beijo na boca? Você? Beijo na boca é sempre bom, né? Aqui, ó. Beijo na boca. Eu, particularmente, não dei beijo na boca e nem fui pra esbórnia. Eu fiquei em casa, né? Na verdade, na casa dos meus pais, né? Que é onde eu me encontro nesse momento. Assistindo um bom Cavs contra Wizards. Foi o que eu fiz. Aí depois, sabe o que eu fiz depois? Assisti um bom Nuggets contra Spurs. Simultaneamente assistindo Lakers e Jazz. Foi isso que eu fiz ontem. Né? Domingão, hein? Que programão, hein? Cara, eu vou te falar, mano. Última rodada de regular é uma das coisas mais. É foda, cara. É foda de assistir, mano. É foda de assistir. Até porque ontem, cara, a gente tinha algumas coisinhas ainda em aberto, né? Tipo, a última vaga, né? De playoff direto no leste, a briga pela Seed 3 lá no oeste. A gente tinha algumas coisinhas em aberto. Mas, puta, mano, é foda, né, cara? Última rodada de regular. E a reta final em si de regular é bem. É bem torturante, cara. É bem torturante. Mesmo eu sendo um apaixonado por basquete, por NBA, reta final de regular é duro até pra mim assistir, mano. É complicado. Mas, graças a Deus acabou. Acabou essa regular interminável. Nessa semana já teremos o início da pós-temporada. Amanhã tem play-in. Final de semana já começam os playoffs em si. Inclusive, amanhã tem Switch TV Show analisando os confrontos do play-in, tá? Amanhã vai sair a minha análise, a minha prévia do play-in. Fica ligado para não perder. Hoje a gente vai comentar sobre a rodada de ontem, comentar sobre tudo o que foi definido, né? Nesse último domingo, nesse último dia de temporada regular. E aí amanhã eu faço o programa especial play-in, né? E aí, depois da definição do play-in, eu faço o Switch TV Show especificamente sobre os confrontos do playoff, tá bom? Essa mais ou menos vai ser a programação da semana. Hoje também, hoje à noite, sai a última edição do nosso Power Ranking, tá? Última edição do Power Ranking sai hoje. Power Ranking pós-temporada, então fica ligado pra não perder muita coisa, hein, cara. Semana vai ser bem corrida, tá? Semana vai ser bem corrida, cobertura de playoff aqui no canal. Você sabe que é insano. É insano. Volume de vídeos, ritmo de vídeo é sempre uma loucura. E nessa temporada não será diferente. Então já te inscreve aí no canal, já ativa a notificação e vambora. Vambora pra mais uma cobertura de playoff. Quem vai ser o campeão, hein? Você já tem seu palpite? Eu, né? Estarei, né? Na torcida pelo back-to-back do gigante. Mas vai ser duro, cara. Esse vai ser um playoff bem disputado. Tem 3 times, assim, que eu vejo um pouco mais desgarrados dos outros, né? O KC
Denver e Celtics são 3 times que eu vejo um degrauzinho acima, pensando em pós-temporada. Mas, cara, você tem San Antonio aí que, irmão, jovens ainda, idade, não tem experiência, irmão. Time bom é time bom independente da idade, sabe? E eu, por razões óbvias, não quero enfrentar San Antonio no playoff. Porque, né? Se a gente tirar como base o que foi a regular, se cair Thunder e San Antonio no playoff, é San Antonio na cabeça, não tem dúvida. Então, mesmo San Antonio sendo um time jovem, sem experiência de pós-temporada, irmão, é um timaço, tem Victor Wembanyama jogando em playoff. Inclusive, obrigado, Deus, por finalmente colocar o Wembanyama no playoff, né? Já passou da hora dele estar no playoff, então, obrigado, né? Deuses do basquete, por proporcionarem isso. Então, eu acho que San Antonio tem totais condições de chegar na final de conferência. Numa série San Antonio e Denver, eu apostaria mais em Denver? Sim. Pela experiência que Denver tem, pelo fator Nikola Jokic em pós-temporada, que sempre é um fator que desequilibra. Jamal Murray. Então, eu ainda acredito mais em Denver do que em San Antonio. Inclusive, Denver, antes da temporada começar, era o meu palpite de campeão. E eu acho que Denver tem condições sim de ser campeão, tá? Inclusive, Denver chega no playoff quente pra caralho. 2 vitórias seguidas, tá? Incluindo 2 vitórias contra o próprio San Antonio. Tá bom que o jogo de ontem era reserva contra reserva. Mas San Antonio deu minutagem alta pra geral, viu? Né? Tirando ali o Wembanyama, pô, o Devin Vassell teve boa minutagem, Darren Fox teve boa minutagem, Dylan Harper... E o catadão de Denver, comandado pelo Jokic, ganhou. Então, ó, não duvide desse Denver contra San Antonio numa série, tá? Não duvide. Mas, assim, antes Denver tem que passar de Minnesota, né? Que é uma pedraça no sapato de Denver nas últimas temporadas. Mas, enfim, eu vou falar mais sobre esses confrontos no decorrer do programa. Mas eu acho o Denver candidataço a título, acho o OKC candidato a título, Celtics pra mim é candidataço a título. Mas tem outros times, San Antonio, o próprio Knicks é um time que eu não duvido. Não duvido desse Knicks. Detroit, né, cara? Apesar de eu ter algumas desconfianças em relação a Detroit, especialmente ao ataque de Detroit, é um time que não dá pra ser descartado. Cara, é um dos únicos 3 times da temporada com 60 vitórias. Tem que ser respeitado pra caralho esse time do Pistons. Então é um playoff que tem tudo pra ser bastante equilibrado. E vai ser muito foda, cara. Vai ser muito foda. E você vai acompanhar tudo do playoff aqui no canal. Então, vamos juntos para mais uma cobertura. Antes de começar a cobertura de playoff, vamos falar sobre a rodada de ontem, sobre essa última rodada de regular, dar uma passadinha nos jogos que rolaram. E, né, mostrar aí como é que ficou o chaveamento, tanto do play-in como do playoff, tá bom? Antes só peço... Já pedi like, né? Já pedi like umas 15 vezes. Então já vamos começar, roda a vinheta. Não se esqueça de dar uma olhadinha nas promoções da Centauro, né? Centauro sempre com ótimas promoções pra vocês. E utilizando o cupom SWISH10, SWISH10, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então vai lá, dá uma olhadinha que é sucesso. Fechou? Roda a vinheta e vambora. Beleza, pessoal, deixa eu botar aqui na tela. Deixa eu botar na tela. Taranana. Ai. Vamos lá, gente. Última rodada. Não sei se todos vocês acompanharam. Eu acredito que a maioria de vocês não deve ter acompanhado a rodada de ontem, porque, né, como eu disse, final de regular é foda, né? Muita gente já larga e já fica esperando o playoff. Não julgo, tá? Não julgo você que largou essa reta final de regular. Então, pra quem não acompanhou, vamos aqui dar uma passada pelos resultados, comentar um pouquinho sobre cada um dos jogos. Começando, né, com dá até pra chamar de zebra que a gente teve ontem, que foi o Celtics reserva vencendo o Orlando Magic, né, cara? O Magic que tava jogando ontem, mirando, né, uma vaga direta nos playoffs. O Magic tinha algo a disputar ontem. O Magic foi derrotado por um Celtics que já não tava disputando nada, né? O Celtics já tava com a Seed 2 garantida, tanto que poupou geral, e mesmo assim o Celtics bateu a equipe do Magic por 113-108 de virada, né? Baylor Sharman, Luka Garza, Ron Harper Jr., os caras destruíram o Magic, né? Fizeram o Magic passar vergonha, mais uma vergonha, né?
Mais uma vergonha passada pelo Magic, que, como eu já falei ontem, no vídeo que eu fiz sobre as premiações da temporada, pra mim foi a maior decepção da temporada. E a derrota de ontem foi só a cereja em cima desse bolo de decepção que foi a temporada do Magic, né? Os caras num jogo valendo, jogando completos, perderam pra um time reserva do Celtics, cara. Tomaram 30 pontos do Baylor Sharman, tomaram 27 do Luka Garza, tomaram 27 do Ron Harper Jr. Isso é o Orlando Magic, mano. Isso é o resumo do que foi o Orlando Magic na última temporada e do que vem sendo o Orlando Magic nos últimos anos. Um time completamente decepcionante, um time... Cara, eu vou falar a verdade, é um time frouxo, mano. O Magic é um time frouxo, cara. Frouxo. Pra mim, tem que rolar uma reformulação nesse time, começando com o Jamal Mosley. Não dá mais pro Jamal Mosley ser técnico do Orlando Magic. Inclusive, já começaram as demissões, né? Ontem a gente teve o Bucks demitindo o Doc Rivers, finalmente, né? Finalmente o Bucks enxergou que ter Doc Rivers como técnico em 2026 não existe. Mandou o papai Doc embora depois de 3 temporadas, né? Nossa, cara, 3 temporadas, mano. O Bucks é... Meu Deus do céu. Então mandou o papai Doc embora. Vamos ver, né? Quem que o Bucks vai contratar agora. O Bucks que desde o Budenholzer não acerta no técnico, né? Tentou o Adrian Griffin, foi um desastre. Trouxe o Doc Rivers, um desastre. Quem que vai trazer agora? O Malone foi pro college. Já não tá disponível. Quem que vai trazer o Monty Williams? Eu gostaria de Monty Williams. Acho que seria bom o Monty Williams em Milwaukee. Apostar no assistente de algum time, assim como o Hornets apostou no Charles Lee, assim como o Phoenix apostou no Jordan Wood, pode ser uma boa. Numa nova fase de Milwaukee, talvez com o Giannis indo embora, né, se ele sair da moita, trazer um técnico novo, jovem, pode ser uma boa para uma nova fase. Vamos ver o que o Bucks vai fazer e vamos ver o que o Magic vai fazer quando for eliminado da pós-temporada, que é algo que é fato, né? Sim, o Magic vai disputar o play-in, né? Vai pegar vai pegar o Sixers, né, na quarta-feira em Filadélfia. Pode ganhar, tem chance de ganhar, mas assim, se o Magic perder, vai ser zero surpresa, cara. Vai ser zero surpresa porque, como eu falei, cara, é um time... Cara, pra mim é um time que tá acabado, mano. Com todo respeito, assim, eu adoro o Paulo Banqueiro, eu adoro o Franz Wagner, mas, pô, bicho, não dá pra acreditar nesse Magic, mano. Não dá. Sinceramente, não dá pra acreditar. Se o Magic perder pro Sixers, ainda vai ter a chance, né, de ir pro playoff como seed 8, vai ter que enfrentar o vencedor de Hornets e Heat. Inclusive, se cair Hornets e Magic no segundo jogo de play-in, eu vou de Hornets sem pensar 2 vezes, tá? Eu tô muito mais confiante nesse Hornets do que nesse Magic, mas muito mais. Muito mais. Inclusive, Charlotte merecia muito ter ido de forma direta pros playoffs, tá? Charlotte merecia muito essa seed 6. Acabou que não conseguiu, mas merecia muito mais do que o Orlando Magic, que era um time cotado pra ter mando de quadra e que não vai nem pro playoff direto. É foda, né, cara? Que decepção esse Magic. E que vitória do Celtics, né, cara? Uma vitória que diz muito o que é esse Boston Celtics, né? Um time que compete independente de quem tá em quadra. Um time que não abdica, que não negocia competir. Competir ou não é uma questão em Boston. Boston vai competir sempre. O Mazzulla vai cobrar sempre o máximo dos caras, independente de quem sejam os caras. Seja Tatum, seja Sharman, seja Luka Garza, seja Jaylen Brown, eles serão cobrados iguais. Porque é a cultura que o Mazzulla instaurou nesse time, cara. Muito foda o trabalho do Mazzulla, muito foda o trabalho do Celtics. E ontem venceram 56 vitórias na regular, mano. Um time que a galera achou que ia tancar, um time que a galera achou que ia tirar ano sabático, termina com 56 vitórias. Isso é Joey Mazzulla. Isso é Joey Mazzulla e isso é Boston Celtics. Aí a gente teve alguns jogos meio irrelevantes, né? Tipo o Cavs vencendo o Wizards 130-117, um jogo que não muda absolutamente nada. O Cavs que vai enfrentar o Toronto Raptors, né? Um duelo, né? Que o torcedor do Raptors não tem boas lembranças, né? O torcedor do Raptors se lembra da época do LeBron, né? Mas dessa vez não tem LeBron James do outro lado. Então o Raptors tem chance, né? Tem chance. Não tendo o LeBron do outro lado, não tendo a mística do LeBron,
o Raptors tem chance, né? O Raptors vai encarar o Cleveland, primeira série entre os dois, desde 2018, se não me engano, né? Desde 2018, né? Vai ser um duelo interessante. A gente teve o Pistons vencendo o Indiana Pacers, 133-121, Detroit chegando a 60 vitórias na temporada, terceira vez na história da franquia, né? Que o time termina uma regular com 60 vitórias, né? Uma marca muito, muito expressiva para esse Detroit, que há pouco tempo atrás era com sobras o pior time da liga, e hoje é um time de 60 vitórias, chega no playoff como seed 1, então uma reviravolta muito foda desse time do Pistons. E o Pacers, né, terminando com uma das piores campanhas. Ontem teve uma coisa legal, né, que foi o Haliburton falando com a torcida de Indiana, né? Ele deu um discurso super bacana e falando pra torcida, ó, não se acostumem de não ver a gente jogando em maio, junho e julho, tá? Porque a gente vai voltar forte, foi só um ano de transição, sabe? Muito foda. Achei muito foda o Haliburton falar com a torcida, né, cara? Porque pro torcedor do Pacers, cara, esses últimos 8 meses foram uma loucura, né? Porque o time saiu de um vice-campeonato, ficando a um jogo de ser campeão, ficando, talvez, né, a uma lesão do Haliburton de ser campeão, pra uma temporada de tanque, né, cara? Deve ter sido bem complicado pro torcedor do Pacers lidar, né, com essa quebra de expectativa, né? Foi uma puta quebra de expectativa. Então, ter o Haliburton ontem falando com os caras e deixando claro que a partir da temporada que vem o time vai voltar, eu acho que é importante. Foi bem bacana, né? Foi um momento bem bacana ontem. E o Pistons ganhou, 60 vitórias, merecidíssimo. Miami Heat venceu o Atlanta Hawks, 143-117, mas acabou não adiantando de nada pra Miami, porque o Hornets ganhou do Knicks por 110-96, então o Heat não vai ter o mando de quadra no play-in, vai enfrentar a Charlotte no duelo entre a seed 9 e a seed 10 sem ter mando de quadra. Se perder, tá fora. Se ganhar, vai ter a chance de uma segunda chance contra Orlando ou contra Filadélfia. Na minha opinião, Charlotte é favorito nesse confronto, né? Eu não quero adiantar os meus palpites, que eu quero deixar pra amanhã. Mas eu tô muito confiante nesse Hornets indo pro playoff, tá? Então Miami vai ter vida dura. Atlanta já tava garantido, né? Vai pro playoff, vai encarar o Knicks, né? Primeiro confronto entre os dois desde 2021, né? Daquela icônica série contra Trae Young e tal. Óbvio que agora é um Hawks completamente diferente. É um Knicks também completamente diferente. Mas eu acho que ficaram resquícios de rivalidade. Então vai ser uma série bacana. Eu até vi uns torcedores do Hawks brincando, né? Que vai ser curioso ver o Trae Young sendo xingado sem nem estar no time, né? E eu fiquei pensando, será, cara, que no Garden os torcedores vão meter um fuck Trae Young só pelo fato de ser o Hawks ali do outro lado? Ia ser foda. Ia ser foda ver o Calvo sendo xingado sem nem estar jogando. Mas enfim, teremos Hawks contra Knicks, tem tudo pra ser uma puta série. Tudo pra ser uma puta série. E teremos o Heat encarando o Charlotte Hornets no play-in. Esse jogo é amanhã, né? Deixa eu só confirmar aqui o horário. Cadê? Tinha anotado aqui, cara. Aqui, vai ser amanhã. Amanhã, 8h30. Vai ser o primeiro jogo do play, inclusive. Hornets contra Heat, 8h30 da noite, lá em Charlotte, tá? Já falei, né, sobre o Hornets vencendo o New York Knicks, 110-96. Nesse jogo a gente teve duas marcas bem bacanas sendo quebradas, né? A primeira foi o Knoepel se tornando o primeiro novato na história a liderar a liga em bolas de 3. Ele consegue esse feito inédito, né? Algo gigante, que coroa, né, essa temporada absurda do Knoepel, que na minha opinião é o novato do ano, é o meu voto para novato do ano. E curioso, né, o segundo com mais bolas de 3 na temporada foi o LaMelo. Foi a primeira vez desde Curry e Clay que a gente tem uma dupla do mesmo time liderando a liga em bolas de 3, né? Então uma marca bem bacana aí desse Hornets, que foi realmente uma das maiores sensações, uma das maiores histórias dessa temporada. Muito foda acompanhar a virada de chave desse time, né? Um time que tava no limbo, um time que tava na merda, voltou a ser um time relevante, voltou a ser um time competitivo e, pra mim, grandes chances de ir pro playoff
de encarar, talvez, né, um Detroit Pistons numa primeira rodada, né? Tô bem alto mesmo com esse Hornets. Eu tô fechado. Eu tô fechado com o Abelhão. Então essa foi a primeira marca, né? O Conk Nippel se tornando o primeiro novato a liderar a liga em bola G3. E a outra marca foi o Mikal Bridges, né? Mais uma temporada do Mikal sem perder nenhum jogo, né? Ontem ele jogou ali 20 segundos, né? Só pra cumprir tabela. E chegou a marca de a marca de... Aqui, ó. 638 jogos ele jogou 638 jogos de 638 jogos possíveis na NBA, cara. O Mikal Bridges, mano, ele não fica fora de um jogo desde o ensino médio. Ele jogou os 116 possíveis no college e os 638 possíveis na NBA, cara. Isso é inacreditável, mano. Numa era onde a disponibilidade é uma das maiores qualidades que um jogador da NBA pode ter, o Mikal Bridges, ele é o rei da disponibilidade. É o rei da disponibilidade. Um jogador muito valioso, especialmente por conta disso. É um cara que não se machuca. É um cara que não se lesiona. É um cara que não desfalca o time. Além de ser um jogador extremamente útil. Um ótimo 3D. Então... jogadorzaço, cara. Eu sou muito fã do Mikal. Admito, né, que eu me decepcionei um pouco, né, com o fato dele não ter dado o salto pra se tornar uma estrela. Eu enxergava esse potencial nele na época do Phoenix. Acho que eu até cheguei a falar em vídeo, né, que eu achava que o Mikal se tornaria o próximo Kawhi, né? Porque o Kawhi no Spurs, durante um bom tempo, ele era esse cara, ele era esse two-way, ele era esse jogador de rotação, né? Não era uma estrela, não era protagonista. Aí ele vai lá, dá o salto e vira o que virou, uma puta estrela, 2 vezes Finals MVP, enfim. O Kawhi deu um salto gigante. Eu achava que o Mikal ia dar esse salto também. Acabou que ele não deu esse salto, ele não conseguiu se tornar uma estrela, mas ele ainda é um jogador extremamente valioso, especialmente por essa disponibilidade insana que ele tem, né? Então, tivemos essas duas marcas bacanas sendo alcançadas nesse jogo. Aí a gente teve o Sixers vencendo o Milwaukee Bucks por 126-106, no jogo que marcou a última partida de Doc Rivers como técnico do Milwaukee Bucks. Finalmente o Bucks enxergou, né, que tinha que demitir o Doc. Inclusive simbólico, né? O Doc ser demitido depois de um jogo entre os seus 2 últimos trabalhos, né? Bucks e Sixers. Foi meio filosófico aí a demissão do Doc, que, sim, desejo nada de ruim pra ele, mas eu desejo que nenhum time caia no golpe do Doc Rivers mais, cara, porque não dá, bicho. Em 2026 já era um absurdo o Doc Rivers ser técnico de um time, em 2027 vai ser mais absurdo ainda. Então, espero que nenhum time faça essa aposta furada. Já saiu a informação, né, de que o Bucks quer que o Doc Rivers siga dentro da franquia, só que numa posição mais executiva e tal. Talvez ele funcione, porque como head coach não dá mais. Não dá mais pro Doc Rivers e já não dava mais desde o ano passado. Verdade é essa. Enfim. A gente teve Toronto passando por cima do Brooklyn Nets, 136-101, Scottie Barnes com triple-double, 18 pontos, 12 rebotes e 12 assistências. Esse que foi... Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Esse que foi o... Eu tinha anotado, cara. Tinha anotado aqui, cara, o número de triple-doubles do Scottie Barnes. Pô, não é possível que eu perdi a anotação. Aqui, ó. 9º triple-double dele na carreira. O 2º jogador da história do Raptors com mais triple-doubles, tá? Então, uma marca bem bacana aí pro Scottie Barnes. Toronto Raptors voltando aos playoffs pela primeira vez desde 2021, que foi o ano de calor do Scottie Barnes. E vai encarar, né, um antigo rival, um antigo nêmesis, Cleveland Cavaliers, né? O primeiro jogo entre os dois vai ser no sábado. Vai ser o primeiro jogo dos playoffs, né? Vai abrir os playoffs, sabadão, 2 horas da tarde. Jogo 1 entre Cavs e Raptors, mando do Cavaliers, tá? Aí a gente teve alguns jogos relevantes, né? O Mavs vencendo o Bulls, 149-128, esse jogo não mudou nada. Uma coisa interessante nesse jogo foi o Ryan Nembhard metendo 23 assistências, né, cara? Foi a statline mais bizarra, né, da rodada de ontem. Cara, 23 assistências é loucura. Ele igualou a 4ª maior marca de assistências de um rookie na história.
a segunda maior marca de assistências de um rookie em um jogo nesse século e a segunda maior marca de assistência de um jogador do Mavs na história, tá? Então, assim, número bizarro do Ryan Nembhard, que fez uma boa temporada, é um menino que eu, pelo menos, acredito que tem tudo pra ter uma carreira bem longeva na NBA, assim como seu irmão, né? A família Nembhard construindo aí, né? Começando, né, a construir um bom legado na liga. Outro jogo irrelevante foi o Houston Rockets vencendo o Memphis Grizzlies 132-101. Houston poupando todo mundo, né? Tanto que o cestinha de Houston, o destaque de Houston, foi o Clint Capela, que meteu 23 pontos, 13 rebotes e 3 tocos, um dos melhores jogos do Capela em anos, né? Inclusive o Capela ontem converteu a sua primeira bola de 3 na carreira, né? Então, um jogo aí interessante pro Capela. Houston que vai encarar o Los Angeles Lakers na primeira rodada dos playoffs, né? O Houston classificou como seed 5 e o Lakers, né, com a vitória contra o Jazz e a vitória do Nuggets contra San Antonio, classificou como seed 4. Teremos LeBron James contra Kevin Durant na primeira rodada dos playoffs. Isso vai ser foda, tá? Isso vai ser foda. Claro que os desfalques do Lakers tornam essa série menos interessante do que seria, né, com todo mundo disponível. Mas só de termos LeBron contra Durant vai ser do caralho. Vai ser do caralho. Os dois que, né, se enfrentaram dezenas de vezes, né, na carreira, né, desde a época do LeBron em Miami, passando pela época do LeBron no Cavs e o Durant no Warriors, e agora com o LeBron no Lakers e Durant em Houston. Vai ser muito foda os dois se enfrentando. Vejo um certo favoritismo de Houston, né, apesar do Doca Ball, né? Houston tem mais time do que o Lakers, né? Se fosse um Lakers completo, eu acho que eu iria de Lakers no palpite. Mas como é um Lakers só com o LeBron e a rapaziada, eu acho que Houston... Assim, se Houston perder, se Houston não ganhar desse Lakers sem Luke Reeves, irmão, não é que o Doca tem que ser demitido, o Doca tem que ser banido da NBA. A verdade é essa. Com todo respeito ao LeBron, nunca é bom duvidar do LeBron, mas assim... Cara, Houston vai estar com o Durant, com o Aman Thompson, com o Alperen Sengun. Pô, velho, não dá pra perder de um Lakers que só tem o LeBron, né? Então, assim, se Houston for eliminado nesse primeiro round, é banimento. Bane o Ime Udoka. O Udoka não pode mais estar na beira de uma quadra de basquete depois disso. Não pode, tá? Não pode. Inclusive, um dado sobre o LeBron James. O LeBron conseguiu a sua 23ª temporada com pelo menos 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências de média, né? Ele é o recordista disso, né? O único jogador que conseguiu esse feito mais de 9 vezes, conseguiu 10, né? Então, assim, são 23 temporadas com pelo menos 25,5 de média. O máximo que o outro jogador conseguiu foram 10. Então, assim, mais uma temporada muito boa do LeBron, uma temporada que não foi tão espetacular como outras que ele teve, mas ainda assim, uma temporada boa, onde ele teve que lidar com lesões e tudo mais, e mesmo assim entregou um 25,5 de média, né? Tendo sido, né, carregado o Lakers nessa reta final, e vai ter que carregar o Lakers nessa primeira rodada, né? Vamos ver se o Lakers passa. Se passar, aí talvez a gente tenha um Luka voltando, talvez a gente tenha um Reeves voltando, e aí é outra história, mas primeiro vai ter que passar desse Houston, o que eu acho que vai ser uma missão muito difícil pro Lakers. Mas pelo menos vai ter o mando de quadra, né? Vamos ver. Enfim, que mais? A Minnesota ganhou do New Orleans, né? 132-126. O Pelicans, sem querer tancar, termina a temporada com 55 derrotas, né? Um dos tanques mais culposos da história da NBA. Lembrando que o Pelicans não tem a sua escolha desse próximo draft, então... Enfim... Azar de New Orleans e sorte do Hawks, né? Que vai ter uma escolha bem boa nesse próximo draft. Já Minnesota já estava definido, né? Que ia ser seed 6. Minnesota encara Denver Nuggets. Meu amigo. Pela terceira vez aí nos últimos anos, a gente vai ter Denver e Minnesota se engalfiando nos playoffs, né? Vai ser bem bacana, cara. Lembrando que Minnesota tem vantagem contra Denver nesse histórico recente, né? Então... Enfim, vai ser muito foda ver mais um duelo entre os dois. Anthony Edwards contra Nikola Jokic é sempre da hora de se ver.
Lembrando que os dois protagonizaram o que foi, na minha opinião, o melhor jogo da temporada, que foi o duelo entre os dois no Natal. Então, vai ser muito bom acompanhar mais um capítulo, né, da saga de Denver contra Minnesota. Denver que venceu o San Antonio, né, lá em San Antonio por 128-118. O Denver que poupou todo mundo, menos o Jokic. O Jokic jogou o primeiro tempo, meteu 23 pontos e 8 rebotes e foi embora, né? Fez ali o trabalho dele no primeiro tempo, garantiu a sua elegibilidade para prêmios individuais, então o Jokic vai ser All-NBA e tá na disputa pelo MVP. Não deve ganhar, mas tá na disputa pelo MVP. O Jokic conseguiu um feito inédito, né? Ele se tornou o primeiro jogador na história a terminar uma temporada liderando a liga em rebotes e em assistências. Ele é o primeiro a conseguir isso, um feito realmente espetacular para o espetacular Nikola Jokic, né, cara? Um jogador incrível, mais uma temporada de média triple-double e vai em busca do seu segundo título nesse playoff. Já San Antonio, que deu uma minutagem até relevante para alguns titulares, né? O Wemby não jogou, obviamente, foi poupado, mas De'Aaron Fox jogou, Dylan Harper jogou, Devin Vassell jogou, e os caras tiveram uma boa minutagem, e mesmo assim, não venceram do catadão de Denver. Lembrando que San Antonio, nos últimos 2 jogos contra Denver, perdeu os 2, né? Tem que se lembrar disso. Os 2 que podem se enfrentar caso Denver passe de Minnesota e caso, né, San Antonio vença a seed 8, né? A seed 7, perdão. Que aí a gente vai ver quem é que vai ser, né? A disputa vai ser entre Suns e Blazers para ver quem que vai encarar Victor Wembanyama. Suns e Blazers que se enfrentam em Phoenix na terça-feira, 11 horas da noite. O vencedor encara San Antonio, o perdedor enfrenta Clippers ou Warriors, que vão se enfrentar na quarta-feira para ver quem é que vai brigar pela seed 8 para encarar o OKC, que perdeu pro Phoenix Suns, né, por 135-103, mas, né, aquele famoso jogo que não valia de nada. O OKC fecha com 64 vitórias e 18 derrotas, segunda temporada seguida que o Oklahoma termina com menos de 20 derrotas, e Phoenix Suns, numa temporada onde muitos acharam que o Suns não ia fazer nada, ia tancar, termina com 45 vitórias e terá a chance de ir para os playoffs. É só vencer o Blazers ou, se perder, vencer Clippers ou Warriors. Clippers e Warriors que se enfrentaram ontem lá em Inglewood. O Golden State acabou, né, dando uma minutagem boa pro Curry, né, até pro Curry já se aquecer pros playoffs. Meteu 24 pontos, fez um bom jogo, só que do outro lado, o Clippers, que poupou o Kawhi, teve Mathurin, teve Garland e venceu o Golden State 115-110. O Clippers vai encarar o Golden State. O Clippers poderia, né, ter conseguido a seed 7, mas aí dependia do Blazers não ganhar do Kings. E a chance do Blazers não ganhar do Kings ontem era quase nula, né? Porque o Kings não tá brigando por nada e o Blazers jogou com todo mundo. O Blazers jogou com a Avdija, jogou a Vera, venceu por 122-110. Então o Blazers passa como seed 8 e o Clippers passa como seed 9 e vai encarar o Golden State. Kawhi contra Curry num play-in, hein? Vai ser do caralho, hein, bicho? Vai ser do caralho. Quem perder tá fora, quem ganhar ganha uma segunda chance de ir pro playoff. Vai ser foda. E esse, cara, esse tem tudo pra ser um dos jogos de play-in mais disputados dos últimos anos, hein, cara. Mano, Kawhi Leonard de um lado e Curry do outro. Puta que pariu, esse play-in vai ser do caralho, mano. Vai ser muito foda. Meu palpite eu vou deixar pra amanhã, né? Mas eu só vou falar uma coisa. Duvidar de Stephen Curry não costuma dar certo, hein? Não costuma dar certo. Não quero dar spoiler do meu palpite. Mas é foda duvidar do Curry. Enfim. E o Blazers, como eu falei, né? Classificou como seed 8. Vai encarar o Phoenix Suns. 122-110. Thiago Splitter, nosso brazuca, coloca o Blazers no play-in. Uma temporada muito conturbada, cheia de lesão. Com o Chauncey Billups sendo, né, investigado por aposta. O Thiago Splitter pegou o time em meio a esse rebuliço e conseguiu botar esse time no play-in com 42 vitórias. Um trabalho realmente incrível do Thiago Splitter, que vai ser mantido no longo prazo. O Blazers encontrou o seu head coach para os próximos anos.
Eu gosto muito, cara. Sou muito fã do Splitter. Inclusive, Thiago Splitter, se um dia você me der a honra de trocar uma ideia aqui no canal, irmão, será um prazer, assim, inenarrável. Já pensou, cara, o Switch Convida com o Thiago Splitter? Tem dois caras que eu queria muito trazer aqui no Switch Convida. Thiago Splitter e o Gui Santos, mano. Eu queria muito conversar com esses dois caras, bicho. Não sei se um dia eu vou conseguir, não sei se um dia eu vou ter a moral de conseguir isso, mas seria muito foda. Inclusive, você aí, audiência, marca o Thiago Splitter aí, porra. Marca o Thiago Splitter, fala, ô Splitter, dá uma moral pro Switchão ali, velho. O Switchzão é seu fã. Dá uma moral aí, dá uma moral. Olha, o mendigo, né? O mendigo. Sou um mendigo, né? Eu sou um grande pedinte. Mas enfim, queria muito conversar com o Splitter. O trabalho dele é excelente. E vamos ver, cara. Eu acho que o Phoenix Suns é favorito no duelo contra o Blazers. Mas... não duvido. Não duvido do Blazers surpreender e ganhar do Phoenix Suns. Vamos ver, né? Jogo único tem dessas, né? Tem dessas. Enfim, pessoal. Basicamente é isso sobre a rodada de ontem. Regular está encerrada e a partir de amanhã o modo playoff estará ativado, tá? Como eu já falei, hoje mais tarde sai a última edição do nosso Power Ranking, então fica ligado para não perder. Obrigado pela sua audiência nessa segunda-feira, uma ótima semana a todos. E vamos juntos para mais um playoff, vamos juntos para mais uma pós-temporada. Vai ser um prazer cobrir e acompanhar essa pós-temporada junto de você. Então, vamos juntos. Tamo junto, valeu. Obrigado. Obrigado pela audiência durante a regular. Muito bacana mesmo. O canal teve um boom muito bacana, muito foda. E vamos agora pro playoff, né? Vamos agora para o que interessa, né? Valeu, tamo junto. Grande abraço e tchau, galera!